Fala galera, vamos para mais uma questão aqui. Questão 19. Considere os polinômios na variável x. Ax igual a alguma coisa, sendo m pertencente aos racionais, isso vai ser bem importante. E b de x igual a alguma coisa que você já vê uma cara familiar, né? Aí ele fala que os gráficos de A e B possuem apenas um ponto comum sobre o eixo das abscissas. Já vamos falar mais sobre isso. É correto afirmar que, aí ele fala das raízes e tal. Se você olhar as opções, você vai ver que a gente vai ter raízes complexas aqui. Né? Ele fala de raízes imaginárias, ele fala dos afixos formando um triângulo equilátero. Então, fala de argumento, então claramente vai envolver complexo. Então, como que a gente vai abordar essa questão aqui? Como eu disse, o b de x é uma cara bem comum, né? Bem conhecida. Né? X ao quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. Então, já vamos deixar isso bem claro. E aí, repara no seguinte, ele fala sobre os gráficos de A e B possuírem apenas um ponto comum sobre o eixo das abscissas. Os pontos sobre o eixo das abscissas de uma função são as raízes dessa função, certo? Então ele está dizendo que o A e o B possuem raízes comuns. Na verdade, uma raiz comum, certo? Só que olha só, o b de x ele é x menos 1 ao quadrado. Isso significa que ele só tem uma raiz, que é o x igual a 1. Ela é uma raiz única, né? Uma função de segundo grau, que só tem uma raiz, certo? Então, na verdade, a gente nem vai precisar pensar sobre quem é esse ponto comum, a gente já sabe. É o x igual a 1. Então, o x igual a 1 é raiz do b, e isso aqui que o enunciado nos fala garante que tem que ser raiz de a também. Tranquilo? Então, vamos a isso. X igual a 1 sendo raiz de a de x. Aí repara que a gente tem o m aqui, que obviamente vai ser uma incógnita, mas justamente a gente vai usar esse x igual a 1 para resolver. Então, se a gente substituir aqui o x por 1, 1 ao cubo, mais essa expressão com m, 3m ao cubo menos 4m, vezes 1 ao quadrado, menos 2, dá zero. Se a gente der uma arrumadinha, 3m ao cubo menos 4m menos 1 igual a zero. E aí, é uma equação do terceiro grau. Ah, pô, como é que resolve a equação do terceiro grau? É aquela história, não tem método fixo. Então você testa 0, 1, menos 1, menos 2, 2, quanto for o caso. Aqui, por sorte, ou porque o cara foi gentil, uma dessas três primeiras que você sempre testa já sai. No caso, m igual a menos 1. Se você testar o m como menos 1 aqui, você vê que dá certo. Tá? E claro, a gente tem uma equação do terceiro grau, tem uma raiz dela, então a gente consegue baixar o grau. Como? Ou divisão de polinômios, que é um método mais braçal, ou Brio-Ruffini. Ah, mas eu não lembro como faz Brio-Ruffini. Você pode fazer por divisão de polinômio também, mas é altamente recomendável recordar como que é Brio-Ruffini. Então, tem aqui todo o esquema do algoritmo de Brio-Ruffini. Você põe o 3, o 0, menos 4 menos 1, que são os coeficientes. A raiz que a gente sabe que é a raiz, o menos 1. E aí vai, desce o primeiro, multiplica por esse menos 1 aqui, soma com o 0 e escreve aqui, dá menos 3. Pega o menos 3, multiplica pelo menos 1, vai dar 3, soma com o menos 4, dá menos 1. Pega esse menos 1, multiplica por esse menos 1 aqui, dá 1, soma com esse menos 1, dá 0, como deveria dar, já que o menos 1 é raiz. Então, a gente diminuiu o grau para 3m ao quadrado menos 3m menos 1, certo? Essa expressão vai ser igual a zero. E aí, pô, por Bhaskara mesmo, você encontra que m é igual a 3 mais ou menos raiz de 21 sobre 6. Então, a gente repara que a gente já tem as três raízes. É uma função do terceiro grau em m. Então, a gente tem as três raízes. Só que repara que essas duas que a gente acabou de encontrar aqui, veja, 21 não tem raiz perfeita. Então,
esses dois caras aqui, essas duas raízes, não pertencem aos racionais. E isso não pode, o enunciado já disse que não pode. Ou seja, a gente não vai usar nenhuma dessas raízes, então por isso que eu já deixei aqui em caixinha vermelha o m sendo igual a -1, porque de fato é ele que a gente vai usar. O enunciado limitou isso pra gente. Então, substituindo, né, o -1 aqui como o valor de m, a gente encontra isso aqui. A de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2. Para agora. Até aqui ok? Porque agora parece que a gente resolveu um monte de coisa. Mas de fato, agora que vai ser a grande. Como é que posso dizer? Agora que a gente chegou realmente na questão. Porque a gente vai analisar o a de x, as raízes dele, para aí poder analisar as opções. Então tudo isso que a gente fez até agora foi para definir o a de x. Tá? Então ela meio que se divide em duas partes essa questão, em duas mini questões. Então, tendo o a de x, de novo, uma função do terceiro grau, mas dá para ver que 1 é raiz, bem tranquilamente, né? Só substituir e você vê que é. Então, x igual a 1 sendo raiz, a gente consegue diminuir o grau da mesma forma por Briouf-Fini ou por divisão de polinômio. Eu já vou escrever o resultado aqui, mas qualquer um desses dois caminhos leva. Eu já mostrei como faz Briouf-Fini aqui, já relembrei. Então, seria o mesmo procedimento para você encontrar isso aqui. O a de x é igual a x menos 1 vezes esse cara aqui, x ao quadrado mais 2x mais 2. Que, como a gente já esperava, possui raízes complexas, que se a gente resolver por Bhaskara também, a gente encontra que são menos 1 mais i e menos 1 menos i. Tranquilo? Então a gente encontrou as três raízes dessa função e agora sim a gente pode analisar as opções, que ainda tem isso. Se fosse só acha as raízes, a gente já tinha achado, só que a gente ainda tem que fazer toda uma análise aqui. Então, deixei aqui as raízes para a gente não esquecer e vamos analisar letra por letra. Primeiro a letra A. O produto e a soma das raízes imaginárias de a de x são números conjugados. As raízes imaginárias são menos 1 mais i e menos 1 menos i. Então, o produto delas é 2, né? É menos 1 vezes menos 1 dá 1, e i vezes menos i dá menos i ao quadrado, que é 1, né? Fica 2, porque o menos 1 vezes menos i corta com 1i vezes menos 1, ok? Se tiver dúvida, faz isso aqui com calma, mas você vai ver que dá 2. Bonitinho. E a soma é mais fácil ainda, dá menos 2. E claro, 2 não é conjugado de menos 2. Né? Para ser conjugado tem que ter pelo menos uma parte imaginária, para poder se falar em conjugado. Né? O conjugado do 2 é ele mesmo. Enfim, não está certo. Letra A é falso. Já na letra B, os afixos das raízes de AX formam um triângulo equilátero. Bom, são três raízes, então com certeza elas formam um triângulo. Resta ver se é equilátero. E acaba que não é. Por quê? Esses são os pontos. Né? No plano de Argand-Gauss aqui a gente tem o ponto 1, 0, que representa a raiz 1. A gente tem o ponto menos 1, 1, que representa o menos 1 mais i. E a gente tem o ponto menos 1, menos i, que representa o ponto menos 1, que representa a raiz menos 1, menos i. Ok? E aí, repara só. AB, de fato, é igual a AC. Os dois são hipotenusas de um triângulo retângulo aqui, ó. E esse triângulo retângulo, ele tem um cateto 2 e um cateto 1. Ou seja, a gente consegue encontrar que AB é igual a AC, que é igual a raiz de 5. Por outro lado, o BC é fácil de achar, vale 2. Ou seja, esse triângulo não é equilátero. Ele é apenas isósceles. Ok? Então a letra B também está errada. Já na letra C, as raízes de A de x possuem argumentos que não formam uma PA. Eu já iria direto nessa alternativa porque esse não aqui salta muito aos olhos. Então eu já iria analisar isso. Mas isso aí não é tão importante não. A gente não perdeu tanto tempo analisando isso. Mas enfim, de fato, se você não lembra como
como acha, né, o cis, como transforma um número da forma algébrica para a forma trigonométrica, é um bom momento para relembrar. Mas você basicamente encontra o módulo dele. Dado que você encontrou o módulo, você analisa quais o cosseno e o seno para gerar aquele número. Que o raiz de 2 cosseno, o raiz de 2, o módulo vezes o cosseno, né, que dá a parte real, e o módulo vezes o seno, tem que dar a parte imaginária. Só relembrando. Então, o 1 você escreve como 1 cis de 0. O menos 1 mais i é raiz de 2 cis de 3π sobre 4. E o menos 1 menos i é raiz de 2 cis de 5π sobre 4. E bem, de fato, formar uma PA é difícil. Mas não formar é fácil. 0, 3π sobre 4, 5π sobre 4 não é uma PA. Não tem nada de especial nessa sequência. Então sim, resposta é a letra C. Só para analisar a letra D, todas as raízes de A de x possuem o mesmo módulo? Não, né? Para fazer a C, a gente já fez a D. Porque o módulo de menos 1 mais i é raiz de 2. O módulo de menos 1 menos i é raiz de 2 também. Só que o módulo de 1, obviamente, é 1. Então, claramente a D está errada. Resposta da letra C. Show? Questão de complexo, mas ainda assim você vê que você sabe tudo para fazer a questão. Só precisa se organizar. Tranquilo? Então, espero que todo mundo esteja bem. Bora para a próxima.